professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de algoritmo genético. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os esquemas e nós vamos definir o que é um esquema, qual a importância de um esquema, como os operadores genéticos, de cruzamento, mutação, podem destruir os esquemas, o que é o problema da carona e vamos também saber o que são esquemas enganadores. Vamos lá. Bem, o que é um esquema? O esquema ele consiste de um gabarito, que descreve um conjunto de todos os indivíduos possíveis que tem dentro daquele gabarito ou template. Bons esquemas contêm características positivas, que podem levar a uma boa avaliação e propagar características boas para toda a população. Bem, para a gente definir o esquema, o símbolo asterisco significa que não importa o coringa dentro do esquema, E o alfabeto abaixo, por exemplo, são símbolos possíveis dentro do nosso cromossomo. Então, por exemplo, no nosso esquema aqui nós temos 0, temos 1 como os valores e temos asterisco que não importa, pode ser qualquer um. Então, o nosso esquema basicamente aqui que a gente tem de exemplo, ele é composto por esses dois genes, esse daqui que está com 0 e esse daqui que está com 1. Bem, como que a gente determina isso? A gente pode pegar, por exemplo, um volume dos melhores indivíduos da população e avaliar se a maioria de determinados genes em determinadas posições são semelhantes. Com isso a gente consegue determinar que aquele esquema é um esquema que tem tido bom sucesso na avaliação. Isso é bem importante a gente entender. Algumas literaturas dizem que a gente pode elaborar o esquema a partir de 100% de um gene. Por exemplo, a partir de K melhores elementos da população ordenada, os melhores K elementos, 5, 10, 20, depende do tamanho da população. A gente verifica se algum dos genes, todos os genes na mesma posição têm o mesmo valor. E a partir desses que têm o mesmo valor, a gente determina o esquema. Algumas literaturas falam que a gente não precisa ter 100% dos genes idênticos, que a gente pode ter talvez aí 2/3, ou 3/4 dos genes, já é suficiente para a gente determinar o esquema. Mas o importante é que todos os indivíduos pertencentes àquele esquema, eles têm na mesma posição, como vocês podem ver aqui, nessa posição e nessa posição, o gene idêntico ao nosso esquema. Então a gente tem aqui que os indivíduos que são pertencentes a esse esquema aqui que a gente está analisando. Todos esses indivíduos têm na mesma posição do nosso esquema, a gente tem valores fixos, tá vendo? E o restante onde eu tenho asterisco, ele pode assumir qualquer valor dentro do alfabeto, tá? Lembrando que a gente pode ter aí um cromossomo de ordem, a gente pode ter um cromossomo categórico também, que poderia fazer parte de um esquema, a gente elaborar um esquema também com esses tipos de cromossomo, ok? Vamos lá, qual a importância dos esquemas, Eles fornecem um conceito importante para uma série de operadores que a gente vai estudar. Então a gente vai ver que quando a gente contém um bom esquema, pode ser importante em determinado momento do nosso algoritmo que a gente tente destruir esse esquema para ele não se proliferar em todo o algoritmo, fazendo uma conversão muito prematura do algoritmo. Essas situações a gente vai estudar quando a gente for analisar os operadores, mas daí a importância da gente conhecer os esquemas. Então, se eu tenho alguns esquemas bons, que eles têm genes posicionados em determinadas posições do nosso cromossomo, para a gente ter uma maior diversidade, seria importante que esses genes que fazem parte do cromossomo pudessem, por exemplo, ter a possibilidade maior de ser alterado, ok? Aí vocês talvez podem estar se perguntando, mas eu vou alterar um bom indivíduo, Na verdade, esses bons indivíduos, a tendência é que eles já se evoluam naturalmente, que eles sejam selecionados e que eles progridam dentro da nossa população. A gente fazendo as alterações nesses pontos dos esquemas faz com que a gente tenha uma maior diversidade dentro da população, fazendo com que a gente varra uma maior área de soluções possíveis dentro do nosso problema, entendeu? Bem,
ele também fornece mecanismos de seleção natural, farão que os melhores esquemas, os mecanismos de seleção natural, farão com que os melhores esquemas reproduzam mais, se mantendo por mais tempo na população. Então aí vai até uma justificativa para que eu falei dos operadores lá, para a gente dar uma preferência para alterar os genes aonde os esquemas estão localizados, porque naturalmente nos mecanismos de seleção natural eles já dão prioridade aos melhores esquemas. Um esquema pode ser determinado analisando os genes dos K indivíduos mais bem qualificados da população. Se o valor de um gene repetir com um porcentagem maior que P, ele faz parte do esquema. Entendeu? Isso pode ser feito a gente determinando uma percentual de elementos, né? Como eu falei, tem muitas literaturas que usam 2/3, 3/4, né? Outras até 100%, que tem que ter exatamente 100%. E vai depender também do número de genes que a gente selecionar, dos melhores K elementos. Bem, agora a gente vai ver qual o efeito, por exemplo, de um cruzamento, quando a gente faz um cruzamento, por exemplo, em um ponto no esquema, para a gente poder entender o efeito destrutivo dos operadores em bons esquemas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do cruzamento. No cruzamento, a gente pega parte de um pai, né? E pega parte do outro pai. Então, quando a gente faz isso aqui, vamos supor que a gente determine esse ponto de corte aqui para esse grupo de indivíduos aqui. Então, se a gente, por exemplo, tem um esquema desse modelo, onde os elementos estão todos de um lado só, a gente pode ter certeza que esse cromossomo ele vai manter, né, essa característica do esquema para um filho que ele possa vir a herdar. A mesma coisa vai acontecer com esse cara aqui. Agora, se a gente tem um esquema onde o ponto de corte corta ao meio o esquema, como a gente pode ver nesse caso aqui, né? Nesse caso e nesse caso, quando o operador age, parte desse esquema vai para um filho e parte vai para o outro filho. Então, logicamente, a gente tem a quebra do esquema. Então, isso daqui ele prejudicaria muito o nosso resultado, né? Porque a gente pode ver que essa posição aqui, como vai passar por uma posição diferente aqui no filho, como a gente pode ver aqui, né? Pode acontecer que esse esquema seja quebrado, porque eu juntando ele com outro filho, o esquema não vai ser o mesmo, né? Então acaba que a gente teve uma quebra do esquema, do modelo, né? Do template do esquema, quando a gente faz um novo filho a partir de um ponto de corte onde a gente quebra o esquema ao meio, beleza? Bem, o operador de mutação é a mesma coisa, né? A gente, se por um acaso o operador de mutação, só para relembrar, ele age assim: depois do cruzamento, a gente seleciona um dos genes, né? E esse gene vai sofrer mutação, ele vai ser alterado, por exemplo, se ele está como 0, ele passa para 1 e assim por diante. O grande problema acontece quando a gente faz o sorteio, né? Quando o item que a gente escolhe ele faz parte do esquema, como o segundo caso aqui, como esse caso aqui, né? Quando a gente escolhe um item para fazer mutação que pertence ao coringa, não tem problema, porque a alteração aqui não faz parte do esquema. Agora, quando a gente seleciona um item desse, a gente está quebrando o esquema. Então, nesse caso, a mutação afetaria o esquema. Lembrando que, no princípio, quando a gente tem uma diversidade muito grande, quando a gente cria população e a gente tem uma diversidade, né, a gente está com soluções para todos os lados, é importante que esse operador não destrua os esquemas, que os esquemas se mantenham no início, porque a gente tem uma diversidade muito grande. Agora, quando a gente está num processo que a gente está com o processo de evolução já muito direcionado e a gente tem as populações já formando as soluções em torno da solução, pode ser interessante que a gente quebre esse esquema para a gente poder sair da solução local, né, do ótimo local, e ir para pontos fora daquela solução que a gente pode estar preso ali naquele esquema. Então, em determinados momentos, é importante que o operador de mutação haja sobre os elementos fora do nosso esquema, no início, por exemplo, né? E no final, ou próximo ao final, quando a gente está tendo uma convergência genética, é importante que ele haja exatamente nos genes dos esquemas. Entendeu isso? Isso é muito importante também. Vamos lá.
Bem, a gente tem um problema que a gente tem que entender em relação à carona, né? Então, quando um esquema tem bom desempenho, todos os genes presentes no cromossomo tendem a se proliferar, não só os que pertencem ao esquema desejado. Gente, olha só, a gente tem um exemplo aqui desse esquema aqui, ó, né? Nesse exemplo, nós temos aqui dois genes que são assim muito bons, digamos assim, né? Que estão lá dentro dos genes que mais se repetem nos melhores indivíduos, e a gente tem esses dois caras aqui que nem tanto, né? Então o que vai acontecer? Se a gente tem um esquema desse, é bem possível que a gente tenha vários indivíduos copiados e que não só esses bons esquemas sejam copiados, mas, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele acaba tendo uma ótima avaliação por causa desses dois pontos que fazem parte do esquema. Então, automaticamente, esses itens marcados de verde, eles acabam se proliferando também para as próximas gerações, mesmo que eles não tenham um desempenho tão bom nos esquemas, entendeu? Ele não faz parte do esquema, porque ele está ao lado, ele está próximo, né? Então, assim, os genes fora dos esquemas pegam carona com o esquema e se proliferam para as próximas gerações, mesmo que não colaboram para a próxima geração, mesmo que eles não colaborem. Então, esses verdinhos aqui que estão do lado dos nossos esquemas, é bem provável que eles peguem carona e passem para a próxima geração essas características para muitos indivíduos, né? Mesmo que eles não fazem parte dos melhores elementos. A gente vai ver que a gente tem alguns operadores que podem agir de forma a melhorar esse resultado. A gente vai estudar isso. A importância dessa aula é a gente entender que pode existir esse problema e depois com os operadores nós vamos aprender a como atacar esses problemas, ok? Bem, e a gente tem os nossos chamados esquemas enganadores. Então acontece quando o esquema que não contém um máximo local tem avaliação superior ao esquema que contém. Assim, esquemas que não contêm um máximo global tendem a se proliferar e fará com que o resultado ótimo fique mais difícil de ser encontrado. Então, olha só, vamos supor que a gente está com esses esquemas aqui, né? Ou a gente tem, por exemplo, um exemplo desse esquema aqui. Esse esquema aqui, ele tem o melhor esquema atual, certo? Mas só que o que acontece? A melhor solução não está dentro desse esquema. Ele pode estar dentro de um esquema assim, ó. Então o que acontece? Momentaneamente não foi encontrado um número de indivíduos suficiente que fizesse com que esse esquema de baixo se proliferasse dentro dos melhores indivíduos da população. Assim, atualmente esse é o melhor esquema. Então a gente não sabe qual é o melhor esquema, a gente descobre a partir dos melhores indivíduos de cada população. Então pode acontecer que esse esquema seja um esquema muito bom num determinado momento, mas que ele conduza a um ótimo local. E o ótimo global do nosso problema, ele esteja escondido por trás de outro esquema. Então isso pode prejudicar a evolução do nosso algoritmo também. E a gente tem formas de estar reduzindo esse efeito, né, com os operadores genéticos que a gente vai estudar. Beleza, pessoal? Pessoal, a nossa aula sobre esquema é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um forte abraço e até a próxima aula.